O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou agora há pouco que vai apoiar uma iniciativa privada de $500 bilhão para o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial via, em primeiro lugar, investimentos em infraestrutura para que isso aconteça. É uma forte corrida contra a China no sentido de manter o que os Estados Unidos consideram até aqui sua supremacia tecnológica. Confira na reportagem de Mariana Giangiacomo. São 500 bilhões de dólares para alavancar iniciativas de inteligência artificial. O dinheiro virá de uma joint venture unindo a holding SoftBank, a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Oracle, desenvolvedora de softwares corporativos. O objetivo é garantir que os Estados Unidos conquistem a liderança no desenvolvimento desse tipo de ferramenta e também que as principais bases da tecnologia sejam produzidas e fiquem instaladas dentro das fronteiras americanas. Hoje, a China é o principal adversário das companhias americanas no setor. This is to me a very big thing, $500 billion Stargate project. I think it's going to be something that's very special. It'll lead to something that could be the biggest of all. O setor de tecnologia é uma das prioridades da nova gestão de Donald Trump. Durante os últimos meses, os gestores de tecnologia têm criado laços com o republicano. Dentre outros interesses, eles buscam impedir a regulamentação das plataformas fora das fronteiras americanas. A aliança deve impactar o Brasil. Mark Zuckerberg, da Meta, chegou a citar que trabalharia junto com o presidente americano para combater decisões judiciais de países latino-americanos que fossem contrárias às redes. Seria uma referência a decisões da justiça brasileira que derrubaram contas em inquéritos sob segredo de justiça e também ao julgamento em aberto no Supremo sobre a constitucionalidade do Marco Civil da Internet. Para além da pressão direta, as políticas econômicas internas da nova gestão também vão refletir no Brasil. Trump vai aumentar as barreiras americanas contra produtos estrangeiros, numa tentativa de reindustrializar o país e extraditar milhões de imigrantes que são essenciais para a produção interna. As duas iniciativas são inflacionárias e podem levar ao aumento da taxa de juros americanos, exigindo que o Banco Central brasileiro faça o mesmo movimento, além de fortalecer o dólar em relação às moedas de países emergentes, como o real. Deixa eu agora apresentar o professor Roberto Dumas, que está conosco a partir desse instante. Roberto Dumas é professor de Economia do INSPER. Roberto, muito obrigado pela disposição de estar no programa. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Thaís, Lorival, Daniel. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Olha, é enorme a pauta que a gente tem. Eu tenho que pegar e separar um pouquinho os assuntos. Eu queria começar, sobretudo, por este assunto, por esse aspecto que a gente abordou na reportagem da Mariana Giangiacomo. A disposição do governo americano de colocar esta quantidade de recursos num projeto de infraestrutura, o que isso significa do ponto de vista dos impactos em termos de política industrial? Podemos falar de política industrial nesse caso, Roberto? Podemos falar de política industrial, mas um ponto importante aqui é que parece que Trump ainda não endereçou exatamente o que ele quer atingir. Ou seja, quando nós ouvimos os discursos de Trump em relação à China, veja, se você quiser diminuir o déficit comercial das contas externas com a China, isso é simples, é simplesmente você proibir comércio com a China. Agora, quando você fala que vai fazer um programa expansionista, quer do setor privado, quer do setor público, de 500 bilhões de dólares, do Stargate, e o último estudo do Penn Wharton Table, que mostra que os gastos do governo vão aumentar quase 4 trilhões de dólares nos próximos 10 anos, isso significa que a dívida pública que está mais ou menos 99% do PIB pode pular para 110, 115% do PIB. E o déficit fiscal que está de 6% do PIB e para 8% do PIB. O que significa? Veja, isso é uma identidade absolutamente comum macroeconômica. Se o país gasta demais, quer pelo lado público, quer pelo lado privado, ele acaba importando mais. Então, se o problema de Trump é com a China, ele até pode endereçar. Mas se o problema de Trump é com o déficit das contas externas, com essa política fiscal expansionista, com a economia dos Estados Unidos correndo solta do jeito que está,
E mesmo com uma pequena queda da taxa de juros, os déficits nas contas externas tendem a piorar. Então, ou ele busca o verdadeiro culpado, que é a China, que ele quer endereçar o problema da China, mas endereçar o problema das contas externas com esse expansionismo fiscal, existe uma dicotomia. Gastar demais significa importar poupança do exterior, significa déficits nas contas externas. Isso parece que não está muito claro se o problema dele é top priority, China, ou top priority, prioridade máxima, déficit nas contas externas, William? Eu sou grato ao Roberto ele jogar a questão para o seu aspecto mais abrangente, fazendo a gente pensar no que o Trump está fazendo. O que ele quer, afinal, você identificou? Não, William, eu acho que ele está... Eu tenho lembrado muito da leitura da personalidade do Trump que o Lorival sempre fez para a gente em toda essa campanha, porque é como se a gente estivesse vivendo toda essa leitura psicológica dele na prática, porque no final tem pouca coisa de concreto, mas tem muita ameaça no ar. Então, mesmo com relação à questão econômica, não está claro ainda. E lá nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, conversei com um economista que trabalhou no Federal Reserve, perguntei como é que está a turma lá. Falou, está todo mundo de cabelo em pé, porque ninguém consegue fazer a menor ideia do que vai acontecer nos próximos 3 meses, 6 meses. Como é que a gente vai fazer projeções para a economia, como é que o Banco Central vai reagir a isso tudo, a economia real vai reagir a isso tudo. Então, eu acho que nós estamos vivendo ainda uma situação em que ele faz mais ameaças, mas as ameaças vão se concretizar de que forma, de que intensidade, né? Hoje mesmo teve, aqui falando sobre o Brasil, o Bradesco fez um estudo achando que pode cobrar tarifa de até 25% do Brasil, a Moody's falando que pode ser 5%, no final das contas ninguém sabe, William. Lorival. Desculpa. O dinheiro vem da iniciativa privada, né? No caso do Stargate. O SoftBank, que acho que vai entrar com o grosso do dinheiro, tanto que o presidente do SoftBank vai ser o presidente dessa, vamos chamar, projeto, né? Desse conglomerado, né? E aí participam OpenAI, participam Oracle e MGX, né? E a Microsoft entra com assessoria técnica, né? Mas é claro que, de qualquer maneira, tudo isso é com apoio, com garantia do governo americano, com suporte regulatório, né, provavelmente tributário, não está claro, a gente não tem o projeto na mão, mas existem incentivos aí, 100 bilhões no primeiro ano, 500 bilhões em 4 anos e isso vai injetar uma liquidez, eles falam em gerar 100 mil empregos. O OpenAI diz que no total serão gerados centenas de milhares de empregos tecnológicos de alta, de alta remuneração e tal. É um programa extremamente ambicioso, assim, né? Do nível realmente dos programas chineses, né? E para fazer frente realmente. Agora, de fato, quer dizer, esse é um momento crucial, né, na história desse embate entre as potências, porque quem sai na frente na inteligência artificial, quem tiver energia e também recursos tecnológicos, mão de obra, recursos financeiros para fazer esse grande drive em direção a essa enorme revolução que vem vindo aí, uma revolução paradigmática, vai dominar o mundo. Essa é a verdade, né? Assim, então, é por isso aí você entende melhor o discurso do Trump de ontem. Ele estava pensando nisso, né? A Golden Age que vem vindo aí, os Estados Unidos vão ser a maior potência da história, não sei o quê. Ele está vendo isso e é por isso que todos os donos, os CEOs das Big Techs estavam lá com ele ontem. Só fazer um adendo aqui, essa história da geração de empregos, esse é um ponto interessante que hoje teve uma discussão também sobre onde ele vai arrumar esses trabalhadores. Se ele não aceitar o ponto da imigração de gente que trabalha em tecnologia, que o Elon Musk quer fazer. Ele vai aceitar. Mas, de qualquer forma, é outra incógnita também é o visto para a H1B. economia. Ele vai aceitar, não tem jeito. Não tem ele vai ter que aceitar, porque não vai ter mão de obra para isso. Tem. Daniel, posso pular só um pouquinho a tua vez e colocar o seguinte para o Roberto. Roberto Dumas, até aqui
parece, você mesmo colocou a questão para nós aqui, super, super fascinante. Alguém entende já o que ele quer? Aparentemente, eu digo aparentemente, vou reiterar mais uma vez. Até aqui, ele não foi tão enfático na aplicação de taxas, de tarifas, como se esperava. Todo mundo esperava que logo de cara ele já fosse sair por aí distribuindo pesadas tarifas em cima de todo mundo. Porque aparentemente ele está sendo convencido a brigar em torno de tributação e não de tarifas. Ou seja, transactional como ele é, o que ele está ameaçando e fez isso hoje é, por exemplo, se ele julgar que uma multinacional americana foi discriminada pela aplicação de impostos em determinado lugar, ele vai lá e vai retaliar. E isto é outro jogo do que o jogo de dizer, olha, vem cá, eu vou botar tanto em cima da tua exportação e aí você vai retaliar na minha. Ficou isso mais ou menos claro ou estamos aí puramente especulando, Roberto? Veja, William, isso já ficou até mais ou menos claro no primeiro mandato de Trump. Porque no começo ele colocou tarifas em cima da China em relação às compras, chegou a bater 17%, 20%, e a China fez uma tréplica, aumentando também 17%, 20%, e depois Trump voltou um pouco atrás. Ele falou, olha, eu até diminuo um pouco as minhas tarifas, desde que você compre uma cota, ou seja, tantas toneladas de soja. Então, Trump é um negociador. Ele falar que vai colocar 60% em cima da China, que vai colocar 10%, 20% em cima do México e do Canadá, ele quer ver qual é o ponto que pode compensar isso daí. Ele é um negociador. Então, é possível que essas tarifas ocorram, mas ele está negociando. Vide, por exemplo, mudando um pouquinho de assunto, a conversa do Canal do Panamá. Quero de volta o Canal do Panamá. Ora, você não vai ter de volta o Canal do Panamá, na minha humilde opinião. Você vai querer que as tarifas que te cobram sejam cada vez menores. Então, é isso que ele quer negociar. Ele está querendo negociar todo o comércio internacional. Agora, saber exatamente se ele está indo na direção que ele quer, que é endereçar as contas externas, o caminho está com algumas reticências. Se ele quer, de fato, minimizar o poder da indústria de tecnologia da informação, de inteligência artificial da China, ele está indo no pomo da discórdia. É isso que precisa. Inclusive, no último Congresso do Povo, inclusive tem muitos analistas que falam, olha, a China não está crescendo, ela vai voltar a crescer via ativos imobiliários. Não acho. A China quer crescer agora com tecnologia de informação e inteligência artificial, como aconteceu no Japão lá na década de 70 e 80. Ou seja, você está subindo a escada da competitividade e da produtividade. É isso que os chineses querem. Não querem mais ser apenas uma fábrica de assemblage, de formar equipamentos e reexportar. Daniel, os assuntos são tão complexos que a gente não consegue acabar o programa dentro do tempo. A gente está em grade de televisão. Tem alguma observação sua para encerrar, Daniel? Mas eu preciso, desculpe, fazer isso com o colega. Deixar ele para o final e ainda pedir que ele seja breve. Eu só destacaria um artigo do Thomas Shannon, embaixador Thomas Shannon, no Globo de domingo. Thomas Shannon foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil, chefiou o Departamento de Hemisfério Ocidental no Departamento de Estado, um dos maiores conhecedores de Brasil nos Estados Unidos. Ele dizia uma coisa interessante, dentro dessa mentalidade e personalidade transacional de Donald Trump, as relações interpessoais não são um fim em si mesmo, elas são uma ponte para ele sair ganhando de alguma forma. E que na cabeça do Trump não existem amigos permanentes nem inimigos permanentes. Eu diria que é desse ponto de vista que se vale hoje o governo brasileiro em tentar fazer do limão uma limonada, agir com pragmatismo, não buscar o antagonismo, evitar o distanciamento e aí, quem sabe, ter uma convivência minimamente harmoniosa com Donald Trump.